Nas últimas semanas, irmãos, o nosso país tem vivido momentos muito marcantes de idolatria. Primeiro, pela morte de um jogador de futebol, conhecido como o maior de todos os tempos no nosso país, Eusébio, em que dezenas de milhares reverenciaram este famoso atleta. Marcou-me assistir ao momento em que, dando a volta ao estádio de futebol com o caixão onde estava o corpo deste jogador e parando junto àquela claque especial daquele clube, houve um grande grupo de jovens ali presentes que fizeram questão de manifestar a sua adoração de forma visível. E ali, diante daquele caixão, começaram a fazer um gesto próprio de quem está a adorar. É interessante, irmãos, porque às vezes nós na igreja levantamos as nossas mãos como forma de adoração, porque a Bíblia diz que devemos fazê-lo, e alguns sentem-se incomodados. Bem, no mundo não há dificuldade de levantar e curvar-se diante daquilo que são os seus ídolos. Pouco depois, o nosso país quase que inteiro parou para assistir à eleição da bola de ouro da FIFA. Havia uma campanha nacional, não é? Queríamos que o Cristiano Ronaldo fosse nomeado o melhor jogador de futebol do mundo. E houve uma grande satisfação nos corações. Achei interessante, irmãos, festejavam tanto que eu fiquei com a impressão que tinham perdoado a nossa dívida externa. Mas não foi bem isso que aconteceu. Nós não negamos o valor dos atletas, irmãos. Nós não estamos aqui para deixar de dizer que eles podem ser dignos de admiração dentro das suas atividades e reconhecidos por aquilo que fazem no desporto. Mas aquilo que milhares de pessoas fazem em relação a eles tem um nome. Chama-se idolatria, porque eles são ídolos. A linguagem da idolatria, longe de estar apagada, é algo comum e aceitável na nossa era. Isto é um programa de televisão que tem este nome, ídolos. Começou não sei aonde, mas em muitos lugares do mundo ele já existem vários programas de televisão de várias nações e as pessoas não têm dificuldade nenhuma de dizer que aquilo estão ali para produzir um novo ídolo. E milhares de jovens participam destes concursos, tentando ultrapassar as várias barreiras e dificuldades para, finalmente, um momento, poderem ser reconhecidos como o novo ídolo do país. Desde os santos tradicionais do nosso povo, e entramos em tantas casas onde há altares, onde eles ali estão, até aos pósteres de jogadores de futebol, de artistas, de cantores, enfim, que estão em tantos locais para a verdadeira reverência. Nós podemos ver semanalmente o que acontece nos estádios e nos concertos. E sabemos que a idolatria está viva e bem de saúde no mundo moderno. É por isso que, quando lemos os mandamentos do Senhor, o segundo mandamento continua fazendo tanto sentido. Se quiser ver na sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Estamos meditando nas manhãs a respeito dos 10 mandamentos, meditamos sobre o primeiro, hoje queremos meditar sobre o segundo. E o segundo mandamento em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4. Diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O povo de Israel, irmãos, que recebeu a lei de Deus, vivia em meio a culturas que eram fortemente idólatras. Todas as nações vizinhas a Israel tinham os seus ídolos, e o Egito, de onde eles tinham saído, depois de 400 anos de escravidão, era um povo que adorava muitas imagens, algumas tão bem feitas que ficaram preservadas até aos nossos dias. Deus não se insurgia contra a arte da escultura. Mais tarde nós vamos ter imagens de escultura que não são para a adoração, dentro do próprio contexto da adoração do povo de Israel. Por exemplo, na Arca do Concerto havia a figura de 2 querubins. E mais tarde existirá a figura de um touro que sustenta o tanque da água da purificação. O problema não era a escultura. Deus se levantava era contra a fabricação de imagens que serviam para a adoração.
Uma vez estabelecido no primeiro mandamento a regra de que só Deus devia ser adorado, só Ele é Senhor, a idolatria naturalmente tinha que ser combatida. É interessante, irmãos, que lendo a maneira como Deus estabeleceu este mandamento, nós percebemos que Deus diz que não se devia fazer imagem para a adoração de nenhum dos 3 reinos estabelecidos. Os 3 reinos estão aqui muito claramente, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Os 3 reinos claramente estabelecidos sobre o céu, na terra e debaixo da terra, entre todos os povos pagãos, estavam divididos. Por exemplo, entre os cananitas, povo que estava à volta do povo de Israel, eles tinham o deus Baal, que era o deus do céu, Yam, que era o deus do mar, e Mot, que era o deus do submundo. Os gregos tinham Zeus como deus do céu, Poseidon como deus do mar e Hades como deus do submundo. Os deuses tinham sempre esta divisão dos 3 reinos, mas o Deus de Israel dizia claramente: eu sou Senhor sobre todos os reinos. Eu sou Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe nenhuma realidade da qual eu não seja Senhor. E este Deus proibia terminantemente que se fabricassem ídolos para a adoração. Também é interessante, irmãos, olharmos para o texto e vemos que Deus usa nesta palavra tão curta as 2 expressões mais usadas para a ideia de adoração no Velho Testamento. Não te encurvarás e não servirás. Estas são as 2 palavras mais usadas no Antigo Testamento para a adoração. A palavra prostrar-se, encurvar-se, ajoelhar-se diante de, e a palavra servir. Aqui, uma estava a ideia da reverência, do reconhecimento, quando as pessoas se curvavam e fisicamente se prostravam diante das imagens, e a outra era a questão do serviço, no sentido dos rituais, dos sacrifícios, do que se trazia para servir a estes deuses. E Deus diz: vocês não vão fazer qualquer ato de adoração a imagens. E isto Deus olhava com a maior severidade. O Senhor classifica a idolatria como iniquidade, perversidade. A palavra no original dá-nos a ideia de maldade em grau superior. Mas porquê, irmãos? O que é que há de tão mal em ter uma imagenzinha para ajudar a adoração? Talvez a imagem possa ajudar a visualizar um bocadinho a divindade. Aqueles que gostam de adorar diante de imagens dizem que orar e rezar no vazio é tão difícil. Ter ali alguma representação facilita um pouco a adoração. Mas o Senhor dizia claramente que para Ele as imagens e os ídolos de adoração eram iniquidade. Porquê? Muitas razões, irmãos. Toda a representação idólatra de Deus é minimizante. Cada vez que o homem faz uma imagem para representar a Deus, de fato ele está empobrecendo a imagem do Deus verdadeiro, porque toda a imagem de escultura para a adoração é, na verdade, uma caricatura. Uma caricatura do Deus verdadeiro. Uma caricatura que desvia o homem do Deus supremo, do Deus transcendente, do Deus que é Deus verdadeiro e que é Espírito e que só pode ser adorado em Espírito e em verdade. Por mais que se afirmasse que era apenas uma representação, todos os ídolos acabavam por tomar o lugar do próprio Deus. A imagem era uma tentativa de entender e visualizar um Deus que não é acessível a não ser pela sua própria revelação. Nós não podemos conhecer a Deus tentando criar uma imagem dele. Nós só podemos conhecê-lo procurando a Ele diretamente e recebendo a sua própria revelação, porque Ele se revelou a nós. Por exemplo, através da Bíblia. Por exemplo, através do Senhor Jesus, que viveu e habitou entre nós. A imagem era feita em semelhança a alguma coisa da criação. E visualizar o Criador como algo criado era, sem dúvida, um insulto. Reduzia o Deus que não pode ser comparado em nada com aquilo que já existe. Fazer uma imagem seria sempre transmitir Deus muito longe da sua realidade. E também, irmãos, porque a imagem, na maioria das vezes, não existia no vazio, mas escondia uma verdade espiritual maligna, que o apóstolo Paulo, muitos anos depois, irá explicar aos crentes de Corinto,
Quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz aos Coríntios: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam a demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Esta explicação, irmãos, torna a idolatria não somente errada, mas medonha e perigosa, porque adorar ídolos era prostrar-se a demónios e isso certamente traria implicações graves. Nos profetas do Antigo Testamento, o tema da idolatria é desenvolvido e ampliado, e o povo passa a entender que este pecado é visto por Deus como algo muito severo. A idolatria era rejeição, rejeitar o Deus verdadeiro e trocá-lo por uma imitação. Deus via a idolatria e a interpretava numa linguagem como do casamento, como se fosse adultério. O Senhor dizia: prostrar-se diante de imagens era para Deus como uma esposa que trai o seu marido. Deus se sentia um marido abandonado e traído quando o seu povo se curvava diante de outras imagens. Daí que Deus deixa claro que a idolatria traria consequências terríveis para o seu povo. Ao se desviarem da adoração do Deus verdadeiro, eles iam se tornar escravos dos ídolos. Um dos textos antigos que nós encontramos, chamado Masorético, tem mesmo nesta lei, dizendo assim: não encurvarás, não servirás, não serás escravizado por elas. E o Senhor explica que a maldição cairia até a terceira e quarta geração. Isto não é difícil de entender, irmãos. Alguns às vezes ficam um pouco impressionados, mas porquê que Deus coloca a maldição não somente sobre os idólatras, mas até a terceira e quarta geração? Irmão, leia a sua Bíblia e veja quanto tempo as pessoas viviam naquele tempo. E vai perceber que a terceira e a quarta gerações conviviam. Deus está falando que o pecado de alguém contaminava aqueles que eram os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, que conviviam com ele, e por isso até a terceira e quarta geração eram influenciados. Mas é também interessante, irmãos, notar que a palavra de Deus nos ensina que isto tinha a ver com uma escolha pessoal. Um filho ou um neto que não se curvasse aos deuses estranhos não sofreria. O profeta Ezequiel, alguns anos depois, vai dizer: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Mas olhe também para o texto, irmão, e perceba que se a maldição era pesada e podia atingir até a quarta geração, a bênção ultrapassa muitíssimo mais aquilo que era o peso da maldição. A misericórdia citada do Senhor aqui, a palavra é sed, que diz o cumprimento da aliança, mostra que Deus tinha uma paciência que era muito maior do que a sua punição. Se Deus dizia que o pecado da idolatria seria condenado até a terceira e quarta geração, Ele diz: aqueles que me servirem serão abençoados até à 1000ª geração. Porque esta é a ideia que está no original. Irmãos, veem a diferença entre o castigo e a bênção? Os irmãos percebem? Algumas pessoas leem o texto e só veem o lado mau e dizem: mas o Deus do Antigo Testamento é muito severo, é muito duro, não é o Deus de amor do Novo Testamento. Deus é apenas um, irmãos. É apenas um. E olhe bem para aquilo que o Senhor está dizendo e vai perceber que a interpretação tem que ser apenas uma. Deus diz: aqueles que são idólatras contaminam os seus familiares que estão próximos até a terceira e quarta geração, estão convivendo com a idolatria. Mas aqueles que forem fiéis, eu vou abençoar mesmo aquela geração que nem viu a fidelidade. Até a 1000ª vai ser abençoada por mim. O Senhor Jesus também deixou claro, em relação à questão da idolatria ligada ao serviço, da adoração. Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Só pode escolher a um. O apóstolo Paulo, lidando com os gentios que se convertiam e que vinham do paganismo, também foi duro, mostrando a eles que eles não podiam continuar a participar destes atos de idolatria. O apóstolo João diz a mesma coisa. Mas a pergunta que nós fazemos para nós, irmãos: o que é que isto representa para nós hoje, no século XXI? O que serão ídolos para nós? Serão apenas as imagens de escultura que a Igreja Romana defende? Nós entramos no nosso templo e os irmãos olham e não encontram aqui imagens.
Algumas pessoas que não estão acostumadas com o templo evangélico, ao entrarem pela primeira vez, acham estranho que não há nenhuma imagem para facilitar a adoração. Mas será que são só esses os ídolos? Na verdade, irmãos, ídolo é qualquer coisa que se torna mais importante para nós do que Deus. É qualquer coisa que passa a ter um valor absoluto na nossa vida. E não precisa que nós demos a esta coisa ou a esta pessoa atributos divinos, porque nós passamos-lhe a dar a nossa devoção e a nossa obediência. Nós adoramos não necessariamente no sentido do ato religioso, mas no sentido de obter deste ídolo que nós criamos o nosso sentido de proteção e de segurança. Um ídolo pode ser o amor romântico, pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o sucesso, a saúde, a beleza, a forma física. Pode ser uma ideologia, um princípio político, pode ser uma causa social, coisas que até podem ser boas, mas colocadas no lugar de Deus. Buscando nelas o nosso sentido de segurança e de proteção, elas se afastam daquilo que é o objetivo. Elas passam a estar num pedestal e nós começamos a adorá-las como sendo nossos ídolos. Elas exigem a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa obediência. E quando fazemos isso, estamos indo contra aquilo que é a orientação do Senhor. Os ídolos não podem nos dar aquilo que nós precisamos. Não conseguem retribuir verdadeiramente o nosso amor. Não merecem a nossa confiança, pois têm pés de barro. Ainda nos últimos dias, as notícias davam conta de um jovem artista, cantor, que é idolatrado por milhares e milhares de adolescentes e jovens. E vai-se descobrindo que, afinal de contas, a sua vida é repleta de drogas e de bebida alcoólica e de infração à lei. Os ídolos são de barro, irmãos, são de barro. Aparecem hoje em dia nos meios sociais, no meio da comunicação, todos preparados, todos elaborados, todos protegidos, para que as pessoas se enganem. Mas eles não podem nos trazer, nunca, aquilo que a adoração ao Deus verdadeiro traz. Quando Deus proíbe a idolatria, Ele o faz para nos proteger e nos libertar. O Senhor quer nos proteger de adorar coisas que no final são menores do que nós. O Senhor quer nos proteger de sermos enganados pelas nossas próprias projeções e caricaturas que nos desviariam da adoração verdadeira. O Senhor quer nos proteger de imagens e figuras que, em última instância, iam nos encher de medo. O Senhor quer nos fazer concentrar na única revelação verdadeira, que é a revelação que Ele mesmo deu de si e que nós encontramos na Sua palavra e em Jesus. Diante do segundo mandamento, irmãos, como diante de todos eles, nós precisamos parar e refletir. Que ídolos tenho eu criado? Um dos grandes servos do Senhor do passado disse que o homem tem uma capacidade extraordinária para criar ídolos. E todos nós temos. O que é que tem recebido mais atenção e mais devoção da minha parte do que Deus? Onde eu tenho buscado a segurança que eu só posso receber do Senhor? A quem eu entrego a minha obediência quando ela só devia estar com Deus? Quando nós respondemos a estas perguntas, nós descobrimos onde estão os nossos ídolos. E nós percebemos que, ao contrário do que aquilo que muitas vezes pensamos, nós também temos muita facilidade em criá-los. Que o Senhor nos livre, irmãos. Mesmo no meio considerado cristão e evangélico, nós temos sido culpados porque temos criado ídolos. Temos criado ídolos de alguns pastores, de alguns líderes importantes, de alguns ministérios famosos, e olhamos para eles como se fossem o exemplo máximo a ser seguido. Irmãos, nenhum ídolo é bom, seja ele qual for. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Não farás para ti ídolos aos quais adorar. Porque o Senhor é um só. Fujamos da idolatria. Não percamos o nosso tempo e as nossas forças servindo aquilo que não é Deus. Mas busquemos no Pai a única fonte verdadeira
da proteção, da segurança, da salvação que nós precisamos. Amém.